Jonas, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se a oriente da mesma, e ali fez engramado e repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse texto, ele mostra um pouquinho da fragilidade de um profeta. A gente vê que profeta também é gente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que homens de Deus não têm problemas. Tem problemas, sim. E aqui está o Jonas cheio de problemas. Primeiro, ele se desgostou demais e não queria cumprir a ordem do Senhor. E a gente vê que Jonas, se certas ou erradas, ele tinha suas razões. A gente sabe que são erradas, mas para ele, naquele momento, era certa. Por quê? Porque um profeta também é gente. Profeta também é homem, sujeito a erros. Então, é importante que a gente saiba que, apesar de Jonas ser um homem de Deus, ele era homem, sujeito às paixões, sujeito a erros. Profeta, o homem de Deus, não é super-homem. E é importante porque nós estamos vivendo num tempo em que aparecem super-homens de Deus. E não foi apenas Jonas que viveu esses dilemas pessoais. A gente vê também o profeta Jeremias vivendo dilemas pessoais terríveis, os quais ele estava em depressão, queria morrer também. E a gente vê o grande lamento dele nos escritos dele de Lamentações. Até o capítulo 3, versículo 19, a gente vê um profeta Jeremias. Do 20 em diante, a gente vê outro profeta Jeremias. Mas ele viveu seus dilemas pessoais. Então, homens de Deus também são homens, sujeitos a erros, sujeitos a paixões. Ele estava aqui, o Jonas não queria que aquela cidade fosse salva por Deus. Estava certo, Jonas? Não. Mas ele aqui achava que tinha razões. Então, a experiência do profeta Jonas com Deus
ela nos mostra algumas coisas que nós vamos pensar aqui um pouquinho. Toda essa saga, ela nos mostra que Jonas, ele precisava de uma nova experiência com Deus. Mas ele tinha acabado de ter uma experiência fenomenal com Deus, ali no ventre do peixe. Quando ele estava ali no ventre do peixe, ele fez orações, e foram orações sinceras, porque subiram até Deus e Deus o atendeu. Mas logo depois ele está nesse dilema, e passados-se poucos dias daquele episódio do peixe, estava ele aqui de novo com problema. Melhor me é morrer do que viver. E isso diante de Deus, não era diante de alguém, não. Diante de Deus. Então isso mostra que ele precisava de uma nova experiência com Deus. Apesar de pouco tempo ele ter tido o descontentamento dele, a gente vê aqui no capítulo 3, do versículo 5 em diante, que diz assim: os israelitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de um pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se compadecerá do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Essa era a causa da ira do profeta. Não se justificava. Porque Deus é bondoso, ele se irou. Porque Deus quis salvar uma nação pecadora, ele se irou. Não era razoável a sua ira aqui até a morte. Então, Deus não chamou o profeta para que seus desejos fossem realizados. Deus chamou o profeta para que os desejos dele fossem realizados. E aqui está um problema, porque muitos pensam que são chamados para fazer a sua vontade e confundem a sua vontade com a vontade de Deus. Homem continua sendo homem, mesmo sendo profeta. Nós precisamos hoje de homens de Deus que sejam conscientes da sua pequenez, que nada são, que nada podem se não for o Senhor. As pessoas estão se considerando semideuses, títulos para tudo que é lado, não se contentam mais de serem chamados pastores. Gente, para mim é uma honra que eu não mereço tanta honra de ser chamado pastor. Para mim é grande demais essa honra de ser chamado pastor, mas para muitas já não serve mais. Ou tipo assim, você é só pastor? Então, as pessoas estão se achando semideuses, achando que a sua vontade é vontade de Deus. Nós vemos aqui que não. A vontade de Jonas não era a vontade de Deus. Mas para isso, ele precisava de uma nova experiência com Deus, mesmo tendo aquela experiência do peixe. No ventre do peixe. Nós não podemos, irmãos, confundir a nossa vontade, que é má, com a vontade de Deus, que é boa. E se nós sair pregando por aí a nossa vontade, nós iremos nos afastar de Deus e da sua palavra. Eu não fui chamado para fazer a minha vontade na obra.
A vontade precisa ser de Deus. E vou falar para vocês uma coisa que eu me resguardo. E é muito importante isso. Eu me cerco de pessoas tementes a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei do mal que há em mim. Eu sei que eu sou mal. E uma hora ou outra isso pode transcender a minha própria vontade ou a minha própria perspectiva. E aí eu vou precisar de uma pessoa que diga: ô, baixa a bolinha aí, Isaías. O negócio não é assim não. Baixa a bolinha aí. Você está errado. Então, o Jonas, ele estava errado e Deus precisou ter uma DR ali com ele. E nós não somos super-homens. Nós não podemos confundir a nossa vontade com a vontade de Deus. É o desejo de Deus que precisa ser colocado em prática onde quer que estejamos. No que quer que iremos fazer, precisa ser a vontade de Deus e não a nossa. Se eu achar que eu venho aqui e prego aquilo que eu quero, eu estou enganado. Ou se alguém achar que vem aqui e prega o que quer, está enganado. Ou fala da parte de Deus, ou se cala. Ou Deus cala. Nós só podemos cumprir a vontade de Deus. Mesmo tendo experiências com Deus, nós precisamos sempre buscar estar na presença de Deus, para que tenhamos novas experiências. As experiências com Deus não são devaneio da mente, não. As experiências com Deus, elas são calcadas aqui na sua palavra. Então, novas experiências com Deus. Hoje nós estamos vendo uma revolução e não novas experiências com Deus. As pessoas querem implantar suas próprias vontades, garganta abaixo do povo, querendo implantar novos métodos no meio da igreja de Deus, mas isso é coisa de homens. Mas eles dizem que é coisa de Deus. São experiências que nós precisamos ter, nós precisamos saber que nós sempre precisamos estar na presença de Deus para que tenhamos novas experiências com Ele, para saber o que falar, o que fazer. São essas coisas que fazem a diferença na vida de um profeta. É a capacidade dele entender que nada é. É a capacidade de entender que ele é totalmente dependente de Deus. Que muitas vezes ele vai ter que fazer exatamente ao contrário do que gostaria, para cumprir a vontade de Deus. Deus não nos chamou para que nós venhamos colocar em prática a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Então essa foi algo que me chamou a atenção aqui nesse texto. Caramba, Jonas tinha acabado de ter uma bela experiência com Deus e já estava precisando de outra. Muitas vezes as nossas experiências com Deus, que deveriam ser marcantes, profundas, nós deixamos elas superficiais. Sabe por quê? Por causa da nossa própria vontade. Na hora do vamos ver ali, a gente até se quebra diante de Deus, mas a hora que passou, a gente pensa que já pode tocar em os nossos próprios planos. Não é assim, irmãos. Não é assim. Na obra de Deus, não é assim. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. O contexto mostra que, apesar de Jonas ser um profeta, ele precisava conhecer melhor o Deus que servia. Versículo 6 diz assim, continuando a leitura: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia.
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Jonas, ele achava que ele tinha razão, porque ele estava focado apenas no seu projeto. O projeto de Jonas era fugir de Deus. A primeira experiência do profeta com Deus era recente, há poucos dias, na verdade. Mas apesar de ele ter tido essa experiência forte, ele havia se esquecido. Nós vivemos num tempo que o povo de Deus tem memória curta. Memória curta. E o que acontece? Uma busca desenfreada por mover de Deus, por movimentos. E essa busca desenfreada está levando o povo a loucuras. E coloca a sua própria vontade, a ponto de colocar a sua própria vontade como vontade de Deus. De falar coisas da sua própria mente como palavra de Deus. Que loucura! Porque a memória é curta. Deus fala, Deus traz experiência e as pessoas se esquecem rapidinho. Porque tem outros interesses. O interesse de Jonas aqui com Deus era que Deus destruísse o povo. Mas o interesse de Deus com Jonas era que Jonas levasse a sua mensagem. Era só isso que Deus queria de Jonas. As pessoas com a memória curta estão fazendo loucura, porque avançam, vão além da vontade de Deus. Deus muitas vezes quer nos usar para determinada coisa, mas nós queremos ir além por causa da nossa própria vontade. Diante de Deus, irmãos, nós temos que matar a nossa própria vontade. Porque senão nós vamos incorrer em erro, ao ponto de questionar Deus. Deus não se questiona. A soberania de Deus não é questionável. Deus faz o que quer, quando quiser, com quem quiser e acabou. Ele é Deus. Apesar de Jonas ser profeta, ele era só profeta. Nós precisamos saber que não devemos ir além daquilo que Deus nos disser. É só até aqui e acabou. Nós não devemos ter a memória curta. Porque muitas vezes, pessoas, eu presenciei determinadas coisas. Pessoas ensinando outras a questionar Deus. A colocar Deus contra a parede. Onde se viu isso? Que loucura é essa? Não, prova Deus então. Não, porque não sei o quê. Lógico, Deus diz, o texto mais clássico de Malaquias, né? Que é para provar, né? Deus, se ele não abriria a janela dos céus. Mas olha o contexto. As pessoas estão querendo provar Deus para cumprir suas próprias vontades. Não, isso, aquilo, aquele outro, então eu vou desafiar Deus. Memória curta. Não sabe o que está falando. Já se esqueceu das experiências que teve. Está precisando de uma nova experiência com Deus. E muitas vezes essas experiências são dolorosas. E quem age assim, questionando Deus, mostra que ainda não o conhece. Jonas mostrou que precisava conhecer mais de Deus. Como assim? Ele sai, desobedece Deus, contraria a vontade de Deus, vai no vendo peixe, Deus tira de lá, ele vai então, pregou lá em Nínive, que Nínive será destruída, em 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem, era só essa, mas foi só para isso que Deus o comissionou. Ele foi além, ele não conhecia verdadeiramente Deus como deveria conhecer. Essa deve ser uma consciência nossa, para não nos achar os super espirituais. Nós sempre somos carentes de Deus.
Nós sempre precisamos ter consciência para que nunca nós irmos além daquilo que Deus nos comissionou. Deus, Ele, por sua misericórdia, Ele mostra para o profeta que Ele é Senhor da história. Mas o profeta queria tirar a casquinha. E nós vemos aqui, aí do 9 em diante, que diz assim, ó. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Turrão. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que não te custou, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade, Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, mesmo sendo questionado por Deus, ele continuou turrão. É razoável essa tua ira, ô Jonas? Gente, Deus falando isso, e o Jonas falou: é razoável sim, Senhor, e até a morte aumentou um pouquinho. É razoável sim, Senhor. Tá. Foi, mas por causa de uma planta? É, por causa de uma planta, sim. Essa planta era minha. Foi, mas peraí, numa noite nasceu, numa noite pereceu, não te custou nada, rapaz. E você está assim, desse jeito? É sim, Senhor, é isso aí mesmo. Quantas vezes nós somos assim como Jonas? Por causa de porcarias. Nós nos achamos no direito: Deus, e agora, Senhor? O Senhor tem que fazer alguma coisa assim. Quantas vezes? Gente, Ele é Senhor da história, Ele faz o que quer. Jamais deveríamos nos levantar contra Deus para dizer, quando Ele nos cobra dos nossos erros, para dizer assim: eu tenho razão sim, Senhor. Como assim? Nós precisamos parar de provocar a ira de Deus contra nós. Porque quando ele estava debaixo da ira de Deus, no ventre daquele peixe que ele ia morrer mesmo, ele clamou pela misericórdia de Deus. Mas quando ele se viu numa situação onde ele se achou senhor da história, ele resolveu questionar Deus. Isso mostra a falta de consciência que esse profeta Jonas estava vivendo. Primeiro, desejando a própria morte. Não valorizando o que Deus tinha acabado de fazer cerca de poucos dias. Aí foi, obedeceu lá, pregou a mensagem, o povo se converteu, ele não se satisfez, porque a sua vontade não foi cumprida. Ninguém jamais deveria ousar questionar a soberania de Deus. Deus é Deus. Ele é Senhor da história. Ele sabe aquilo que nós nem imaginamos. E nós, por coisas fúteis, estamos ousando reclamar de Deus. Nós precisamos ter mais consciência de quem é Deus. Nós precisamos conhecer melhor o Deus da Bíblia. E se você não conhece esse Deus da Bíblia, eu te convido, comece a estudá-la. Eu comecei esse processo em 92, no ano de 1992. Quando eu me vi numa situação o qual eu não queria errar com Deus, mas eu dependia da resposta de uma pessoa. E aí que veio o questionamento: mas e se essa pessoa estiver errada? Eu vou errar com Deus. Eu vou colocar em risco a minha salvação. E daquele dia em diante, eu decidi que eu iria estudar a Bíblia. E em 3 meses eu li ela de Gênesis a Apocalipse. 3 meses. Quanto tempo faz que você se converteu? Quantas vezes você já leu? Nem estudar. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Mas muitas vezes você não conhece esse Deus e ousa usar jargões que se usa nesse evangeliquez por aí.
que nada tem com o Evangelho de Cristo. Deus, Ele é Senhor da minha vida e da minha história. E eu preciso entregar a Ele todos os acontecimentos da minha vida, mesmo aqueles que eu discordo. Eu preciso entregar nas mãos de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é Senhor da história. Eu jamais ousaria falar essas palavras para o meu Deus. Jamais ousaria. Mas está aqui, o profeta falou. Muitas vezes nós não temos essa consciência, mas muitas vezes nós somos ensinados a afrontar o nosso Deus, porque nós não o conhecemos. E não existe jeito melhor de você conhecer a Deus do que buscar aqui nas Escrituras. Eu sou prova disso. Eu fiz isso no ano de 1992. E de lá para cá, eu nunca mais parei de estudar a Bíblia. Eu não sei nem quantas vezes, porque nunca foi meu objetivo saber quantas vezes eu ia estudar a Bíblia. Nunca foi meu objetivo. Mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu estudei a Bíblia. E estou estudando de novo. Então nós precisamos, irmãos, reconhecer quem é Senhor na minha história. As experiências que temos, glórias a Deus por elas. Mas nós precisamos ter a consciência de que precisamos buscar mais experiências com Deus. E como termos experiência com Deus? Orando, buscando Ele na palavra, estudando a Bíblia. Fecha a porta do teu quarto, vá lá e ore com sinceridade diante de Deus, que o Espírito Santo vai te dar experiências que você nem imagina. A saga de Jonas, ela nos ensina que jamais devemos contender com Deus. Ele é Senhor e faz o que quer, quando quer, com quem quiser. A história de Jonas nos ensina que Deus chama alguém para cumprir a vontade dele e não a própria. Então, quando Deus te chamar para algo específico, faça cumprindo a ordem dele e não a tua vontade. Se revoltar contra Deus nunca foi algo que deveria acontecer na vida de alguém. O Jonas, ele se revoltou com Deus, mas se lascou. Se lascou todinho. Que você possa, nessa noite, saber que a história desse profeta pode ser a sua, poderia ser a sua, e que você venha buscar novas experiências com Deus, para não errar com Ele. Que Deus nos ajude e nos abençoe a cumprir a sua vontade em tudo o que fizermos.